Tá. Nós apresentamos a emenda, requerendo novamente a gratuidade de justiça, ao passo em que, da decisão interlocutória, nós interpusemos um agravo de instrumento. Com quais pedidos? Se você puder até abrir aí, Suzana, por gentileza. Os pedidos para dizer que não havia motivo para o juiz requerer uma nova emenda inicial, ou seja, essa intenção era para a gente desconsiderar a primeira emenda, professor, que nós havíamos feito, que o juiz interferiu na nossa petição inicial. O senhor entendeu o propósito? Entendi. De agravar da emenda. Nós não queríamos aquela inicial com as diretrizes do magistrado. Nós queríamos a validação em cima da nossa primeira petição inicial. Então, nós queríamos que aquela decisão fosse reformada, de que não houvesse a necessidade da emenda. Aí nós pedimos a gratuidade de justiça para ser apreciada pelo tribunal e pedimos para que o desembargador entendesse também pela não necessidade de ser caucionado em juízo a execução em razão da nota promissória ser fruto de agiotagem. O que aconteceu? Numa análise preliminar, o desembargador considerou que a executada tinha patrimônio para poder pagar as custas processuais, mas ele não entrou no mérito. Ele só pediu para nós pagarmos as custas processuais. Fomos e pagamos o preparo do recurso. Quando nós pagamos, o desembargador iria analisar o mérito do nosso recurso. Em paralelo, nós havíamos pedido também, professor, o efeito suspensivo. O desembargador negou o efeito suspensivo. O que o juiz de primeira instância fez? Ele foi lá e deu que no prazo da emenda, nós não recolhemos as custas. Aí ele indeferiu a nossa petição inicial. O desembargador, vendo que o juiz sentenciou o processo, foi lá e deu perda de objeto do recurso, não conheceu do recurso. Então, a gente ficou num limbo absurdo. Por quê? Da justiça. Havia sim uma situação preliminar de que o desembargador pediu o recolhimento do preparo e não garantiu o efeito suspensivo. Mas, professor, o que eu entendo? Que a gratuidade de justiça ainda estava sob análise. Entendi. Não cabia o juiz de primeira instância dizer que não houve recolhimento das custas. Porque se a matéria não fosse sobre gratuidade de justiça, eu até entenderia. Mas ela era sobre a gratuidade de justiça. Inclusive, o desembargador, com uma decisão monocrática, poderia ser alvo de agravo interno. Então, nós tínhamos ainda etapas. O que eu considero? Aí é uma visão minha, acho que a Suzana nem compartilha muito dessa visão minha. O que eu considero? Que uma vez que o juiz sentencia, professor, um recurso passivo pendente de julgamento, ele, na verdade, está cerceando, né, o duplo grau de jurisdição. Ele, na verdade, está cerceando o contraditório e a ampla defesa sob os argumentos decididos em primeira instância. É verdade. Agora, você vê... Ele, por sua vez, na primeira instância, ele mata qualquer chance de recursão. Basta ele sentenciar que perde o objeto, mas não tem como. E aí, professor, nós temos jurisprudências do TJ para tudo que é lado. Nesse limbo, né, processual, nós tivemos situações da execução, que foram essas que a Suzana trouxe para o senhor, sobre a defensor ter atuado até determinada etapa, depois de ter saído. Nós entramos já em fase de penhora do imóvel e, em paralelo, os embargos à execução, eles estarem pendentes, né, do recurso do agravo de instrumento, né, Suzana? Sim, eu só estou pegando uma jurisprudência aqui, Renata, para a gente entender. É porque, basicamente, nós entramos com agravo, requerendo a gratuidade, para que a gente não precisasse pagar as custas dos embargos à execução e nem garantir em juízo. E antes mesmo, aí o juiz de primeira instância pediu para que ele dê o prazo de 5 dias para a gente pagar as custas. A gente pediu o efeito suspensivo não foi aceito, em paralelo a isso, o agravo foi julgado. Quando estava no aguardo de ser julgado. Talvez o juiz, percebendo que o agravo ainda estava lá sem ser julgado, já foi lá e sentenciou. Já matou ali, né? Aplicou jurisdição defensiva, se livrou do processo, né? Ele, até mesmo para não ter nenhuma decisão, sei lá,
julgamento, está aí a decisão, né? Determinou a emenda para que o autor comprovasse a sua insuficiência. E aí ele informa aqui que o agravo não houve efeito suspensivo e por isso e não houve o recolhimento das custas, indeferiu a petição inicial. Agora, o lado bom dessa história é que esse vício é absoluto, ou seja, nós podemos usar a qualquer momento, né? É claro que a ideia é falar o quanto antes pela situação da gravidade da situação. Mas olha que legal, dá pra gente trabalhar no recurso de apelação, dá pra trabalhar no agravo de instrumento, e daria para trabalhar até no embargo de terceiro, se tivesse um terceiro envolvido, ou numa ação declaratória de nulidade, né? Professor, mas aí a nossa preocupação é a seguinte: o que a gente faz com os embargos da execução? Porque a gente tem uma situação muito séria aqui de agiotagem, e a gente está com medo porque, na visão da Renata, a gente já perdeu o prazo para os embargos da execução. Como os embargos foi indeferido, a gente acha que não tem como entrar com novos embargos. Como é que a gente iria trazer essa matéria novamente da questão da agiotagem, já que o meio de defesa seria os embargos da execução? A ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade. Ou seja, para poder chegar nesse caminho que a gente quer trabalhar de novo, a situação material, a ação declaratória de nulidade. Só que a ação declaratória de nulidade é uma ótima opção, só que o judiciário que a gente tem aí, em Brasília, tem muito juiz que pode querer se livrar, porque a ação declaratória de nulidade é uma ação complexa, até para julgar, dá trabalho, até para fundamentar na sentença. Então é uma ação que o risco, se cai com o juiz errado, ele vai querer se livrar, vai falar, peraí, você está pedindo nulidade, mas o processo não chegou ao fim. Esse é o risco, entendeu? Tá. Aqui nesses embargos de execução, tem como ser feito algo ainda, já que ele indeferiu a petição por falta de custas, o agravo informou que houve a perda do objeto, a gente até entrou com os embargos, mas eu tenho certeza que não vai para frente. E tem uma jurisprudência, deixa eu só jogar aqui no chat. Dá para jogar no chat a jurisprudência? Dá para jogar, pode jogar sim, doutor. Vou pegar aqui. Até do TJ Goiás. Ixi, acho que não vai tudo, ela é grande. Deixa eu ver. Ah, não. Vou ver. Você quer ir complementando aí, Renata, enquanto eu abro aqui? Pode sim, fica à vontade. Tá. Aí, professor, então a gente tem essa frente da execução em curso, que o senhor sugeriu, a petição de reconsideração do bem de família com tópico de pré-questionamento, não é isso? Isso. Da nulidade absoluta pelo não esgotamento, né, da localização do réu antes de praticar a citação por edital. Em paralelo, o senhor falou que simultaneamente nós iríamos interpor agravo de instrumento sobre A decisão interlocutória que foi proposta, né? Isso. Mas seria qual o objetivo mesmo? Seria a mesma temática, né? Pra Seria. gente não deixar Na verdade, no agravo também dá para trabalhar em preliminar a nulidade, né? Então também daria para fazer isso. Agora, tem uma estratégia que muitas vezes o jurista faz, que é uma saída também, faz a reconsideração com pré-questionamento, por segurança. Não faz o agravo, né? E aí vai ter o curso, vai chegar a decisão final do processo. E nessa decisão você consegue trabalhar essa tese novamente no recurso de apelação. É uma saída, às vezes, para você conseguir matar numa decisão definitiva e não uma decisão interlocutória, entendeu? Para ganhar tempo, né? Quando você quer ganhar tempo. É uma estratégia onde nós seguramos essa informação e essa discussão no agravo e deixamos para uma decisão definitiva. Porque se é embargos, vai... eu iria nessa sugestão. Só do bem de família, é isso que eu tinha falado para o senhor no início. Eu sou adepta a gente tratar por hora só do bem de família, como se fosse uma impugnação por ser referente a bem de família, esse imóvel. A gente vai aguardar o juiz decidir, porque o agravo vai ser simultâneo, com o mesmo argumento de bem de família, pedindo efeito suspensivo. Eu penso, né? Para evitar a preclusão. E a gente justifica o porquê da interposição do agravo, justamente para que não haja problema de preclusão perante o tribunal. Aí a gente justificaria isso. Em paralelo, se o juiz, novamente, findar esse processo de execução,
Eu gosto muito dessa estratégia. Acho que é uma estratégia porque a gente segura essa questão. A nulidade é absoluta, é um vício muito grave. Então nós vamos provavelmente conseguir sucesso no recurso de apelação. E aí, inulando, causa um atraso tremendo no processo. A gente consegue tirar o gravame da matrícula, ele não é eficaz. Então, pensando em tempo, a gente ganha tempo. Então, trabalharia com um agravo ou pedido de reconsideração, mas segurando isso para o recurso de apelação. Eu acho que seria uma estratégia mais forte, mais positiva. Eu acho que eu me perdi. Entraria com uma petição, um agravo informando a questão da petição de reconsideração Isso. do bem de família. O Bem de tema família. é esse, do primeiro grau. No segundo grau, simultaneamente, iríamos Mas, Renata, só um ponto aqui. Eu não acho que cabe petição de reconsideração, porque a questão nem foi levantada do bem de família. Mas aí já muda o nome da peça. Na verdade, já muda. A reconsideração é da decisão. Da decisão. Da decisão. Isso. É isso aí. Tá, aí depois, o que mais? A interposição de agravo de instrumento com a mesma temática de ser bem oriundo, né, de bem de família, com pedido de efeito suspensivo. Bom, Isso simultaneamente? isso. Aí Isso. se o juiz acatar o pedido de reconsideração, pede-se o objeto no segundo grau. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Se o juiz não reconsiderar, o agravo de instrumento fez o seu papel de resguardar. Isso. Porque ele impediu a preclusão da decisão em primeira instância. Mas o agravo de instrumento não vai ser levantada a questão da supressão, já que a gente ventilou isso em primeira instância, né? Isso aí. Você vai segurar para usar um eventual recurso de apelação com a decisão definitiva. Ela está preocupada, professor, com a supressão de instância, uma vez que isso não foi arguído em primeira instância. Porque na minha visão, o agravo sobre a questão do bem de família, ela deveria ser depois da petição de reconsideração. A gente fez a petição de reconsideração, o juiz decidiu, aí sim caberia agravo. Porque senão, nesse primeiro agravo, o desembargador vai falar, uai, mas como é que eu vou arguir a questão da nulidade por ser bem de família, se lá em primeira instância você nem Pode ser feito dessa forma também. O feeling, né, desse agravo nosso não muda muito a ordem, mas pensando, né, para proteger essa situação de qualquer justificativa remota do judiciário, poderia faz a peça primeiro, vem a decisão da reconsideração, a decisão de reconsideração normalmente vem no dia seguinte, é o próprio assessor que faz, e aí já consegue fazer o agravo em cima dela. Pode ser também. Boa. É isso que eu pensei. Gostei. Porque a gente faz a petição de reconsideração, já despacha, né, para ter a decisão e fica segurando o agravo, já precisando dessa decisão. Se porventura chegar no último dia do agravo e não tiver alguma decisão aí, aí interpõe. Mas eu acho que dá tempo sim, a gente peticionando e despachando, a gente consegue a decisão. Gostei, gosto dessa estratégia. Acho que ela é perfeita, hein, doutoras? Só que aí o prazo de Agora, uma coisa que eu queria perguntar. Nós temos justiça gratuita aí no meio ou não? Porque o agravo é caro, né? Aqui não deve ser tão caro, mas a gente ainda não teve, não. É porque ela não se manifestou nos embargos, na execução. Ela se manifestou através dos embargos da execução, que a gente está com esse problema da gratuidade. Tá. Então ótimo. Não tem, mas também é acessível. Dá para fazer. Não é nada... impede da gente fazer esse requerimento já nessa petição, inclusive, de reconsideração de gratuidade. Já aproveita. Poderia aproveitar também. Agora, eu estou preocupada com essa questão dos embargos à execução. Como é que a gente chegaria novamente nesse mérito da agiotagem, enfim, já o juiz... Vou tirar uma dúvida aqui. Nós temos a execução, o embargo da execução, a chance de propor uma ação declaratória de nulidade, quando findar, né, professor? A execução, basicamente. Só que eu pergunto para o senhor, na sua visão técnica, professor, existe a chance de nós compormos embargo de terceiro em nome do marido? Existe, e se tiver de fato essa possibilidade, porque o cliente tem condições, ele aceita, né, também aparecer no processo, é uma ótima forma porque a gente consegue, através do embargos, consegue até pedir a retirada do gravame na matrícula, hein? E aí daria para entrar também com a averbação premonitória, que existe essa ação em andamento,
Isso mais quando corre risco do imóvel ser vendido, alguma coisa assim, adicado, né? Então você consegue sujar a matrícula evitando qualquer interesse de um terceiro, né? A averbação proibitória é aquele pedido que a gente faz para que o juiz peça um ofício e mande para o cartório averbar aquela ação em andamento. Agora, a questão da nulidade de citação por edital vai ser feita só em apelação? Eu faria só em apelação, porque lá é muito difícil a gente não levar, né? Só se o relator não prestar atenção, mas é uma nulidade absoluta, né? Então, seria trabalhado em preliminar e a chance de a gente conseguir sucesso é tremenda, porque houve o erro, né? E aí dá pra gente trabalhar com muita jurisprudência. De fato, o STJ entende que tem que esgotar todos os meios para chegar na citação por edital, né? E não esgotou, né? E o que houve, não nem se manifestou sobre o pedido da defensoria. A defensoria ainda apresentou alguns endereços e o juiz ignorou. Logo em seguida, houve a decisão já da penhora. Daria para a gente trabalhar muito bem essa questão. A nulidade que nós temos é um tesouro na mão, né? Agora o segredo é como a gente usar melhor ele. Usar no agravo não é legal, porque o agravo não vai matar a decisão. A gente quer matar a decisão porque matando a decisão gera vários efeitos, ganha tempo, é muito bom, né? Então é melhor segurar esse tesouro para a gente usar no recurso de apelação. Então, segurar isso para o recurso de apelação é muito mais vantajoso, é uma decisão definitiva, né? Seria como pré-questionamento, então, na apelação, né? Seria com pré-questionamento. Tá, deixa eu anotar. Anotem também, Suzana, que você faz a sua atazinha, eu faço a minha. Professor, agora, nesses embargos de terceiro... E essa ação, viu, só fazer uma correção para a gente não pensar numa ação errada. Nesse caso, como é um vício processual, não é a nulidade, na verdade seria a ação anulatória, viu? É a ação anulatória pura mesmo, porque a nulidade seria a tese, né? Nós vamos trabalhar com uma ação anulatória com o viés do querela nulitatis, né? A tese nossa é essa, querela nulitatis, a nulidade absoluta, mas através de uma ação anulatória. Essa ação anulatória, ela seria proposta já de meio... Não, essa ação nós vamos segurar ela porque nós vamos alegar a nulidade no recurso de apelação. Se tudo correr bem e a gente atingir o objetivo que a gente quer, ótimo. Mas nós temos uma carta na manga. Se a gente quiser continuar no jogo, quiser levar essa questão adiante, lá na frente a gente pode trabalhar lá no final do transjulgado, deixa de lado a rescisória, que é muito específica, 966, não é o caso, e aí nós vamos trabalhar com o quê? Com uma ação anulatória em virtude desse vício, né? O viés dela é com o querela nulitatis. Mas, professor, seria então ação anulatória com esse viés de querela nulitatis. Isso. E aí Mas só tirar uma dúvida. Claro. Essa ação, ela poderia ser distribuída em paralelo, por exemplo, de uma eventual interposição de apelação na execução, para falar o seguinte, tem de parar, ou então até na primeira instância, tem de parar a execução para análise dessa daqui. O senhor acha que poderia parar a ação de execução até o julgamento dessa ação anulatória? Poderia alegar o 313, inciso 5. Poderia fazer isso e pedir a nulidade, até que fosse resolvida essa questão incidental. Poderia sim. Aí o processo fica suspenso. Fica suspenso. E aí a gente distribui por prevenção ao juiz. Por prevenção ao juiz. Tá anotando isso, Suzana? Tá anotando isso também. Essa ação anulatória, então, seria para informar o vício da ação por edital? Seria para informar esse vício da ação de edital. Então, se o intuito, Renata, eventualmente seria para segurar a execução, aí não teria mais a tese de entrar com essa ação anulatória só após a apelação, e sim já de imediato, seria isso? Eu, na verdade, deixa eu ver se o professor concorda. Eu, professor, entraria com essa ação anulatória, pedindo a suspensão do processo de execução, fundamentada no... Peraí, pediu a suspensão do processo de execução?
Tá bom, imagina. Suspensão do processo de execução. E, gente, tem jurisprudência. Eu estou pegando uma jurisprudência aqui do escritório. Anota essa jurisprudência que vai ajudar vocês, tá? É uma jurisprudência justamente da ação que vocês precisam. Ó, anota aí. Pode falar? Quer mandar no chat? Manda. É o recurso especial 1358-939. 1358-900... 1358-931. 931? 931. 1358-931. Por quê? Esse recurso, gente, ele cai com uma luva. No caso de vocês é parecido, né? Também é uma discussão em virtude de uma questão também de citação. Deixa eu mandar no chat também aqui para vocês, ó. Vai chegar aí, foi. Ai, que joia. Ajuda, né? É uma força, né? Muito. Mas esse caso, o senhor acha que realmente é difícil, professor? Que a gente quebrou a cabeça tanto nesse caso? Esse caso é complexo, por quê? Porque o judiciário está muito ruim, né? Esse é um problema que nós temos. O judiciário não está analisando nada, está jogando de qualquer jeito, está se livrando. Em alguns estados isso está pior ainda. Então, o caso é muito bom e as saídas que as doutoras têm em mãos, estratégica, é perfeita, maravilhosa. As doutoras têm aí um trunfo muito bom para trabalhar tanto no recurso, fora dele, que vai atingir muitas vezes o objetivo. O fator é pegar um juiz que leia, né? Um juiz, um desembargador. Esse que está sendo o nosso problema na atualidade, né? Mas a tese é perfeita, viu, doutoras? É perfeita e real, viu? A tese é muito boa. Porque o que eu tinha imaginado, professor, nessa ação anulatória, queria ver a opinião do senhor. Eu gostaria de pedir a suspensão do processo de execução, mesmo depois de pedido de reconsideração, agravo do instrumento, a gente tentaria parar tudo, pediria essa prevenção também, né, para ser o mesmo magistrado. Eu nem sei se precisaria ser o mesmo magistrado. O senhor acha que tinha que ser o mesmo? Não, a ação, tanto anulatória como a ação declaratória de nulidade, ela pode ser feita de forma autônoma. É que no nosso caso, ela pode pela estrutura dela. Alguns juízes, né? O juiz está muito ruim, assim, no sentido resistente aos nossos direitos, né? Os direitos do executado. Processualmente falando, nós podemos distribuir essa ação de forma autônoma. É de direito nosso, o código permite. O problema é que o sistema, se pegar um juiz ruim, ele fala, opa, manda lá para aquele lá, que isso aí ele vai resolver lá. Então tem isso, né? Que é um problema de gestão, de má vontade, né? Mas a linha de distribuir de forma autônoma é nossa, viu? Pode ser feita assim. Porque aí, professor, nós teríamos uma chance maior de derrubar a execução considerando a distribuição a outro juízo, né? Entendi. Mas o que eu tinha imaginado nessa ação anulatória? Pedir a suspensão do processo de execução, porque aí a gente continua brigando nos embargos de execução, continua na execução, mas pararia tudo, porque ambos estão envolvidos, né? Eles são de interesses conectos, né? Aí a gente diria a suspensão de ambos, ver se eu estou com a visão correta. O senhor está ouvindo? Tô ouvindo sim, viu? Tô aqui. Eu pediria a suspensão da execução, dos embargos da execução, que estaria já em fase de agravo interno, né? Dentro da decisão monocrática do desembargador relator. Pediria para ela ser autônoma, com tutela de urgência, para essa análise ser o mais rápido possível, e um pedido em paralelo de consignar em juízo o valor que a gente considera devido, retirado a parte do cálculo de agiotagem. A estratégia é boa. A única coisa que me preocupa, e eu fico muito preocupado, a cabeça não para, né? Estou pensando aqui de advogado do diabo para proteger vocês. A única preocupação minha, na ação declaratória de nulidade, ou anulatória, que é o nome mais correto, né? Seria um juiz de má fé. Ele falou, opa, a questão não foi decidida lá, como que você vem pedir que eu declare a nulidade? A nulidade, ela já ocorreu, porque o fato já ocorreu. Então, se as doutoras decidirem de fato distribuir a ação, gostei da estratégia da doutora Renata, muito boa, mas aí tem que ter o cuidado de trabalhar na peça que o ato nulo foi muito grave, já aconteceu, já de fato resultou em prejuízo, já é irreparável, então bater muito nisso, né?
porque o juiz, a juiz ou assessor, ele vai querer fugir disso, né? Mas não decidiu, então volta para lá. Então, para a gente fugir dessa situação, a gente tem que falar que já gerou um resultado útil, negativo, né? Essa falha, entendeu? E aí, qual que é a falha? É o gravame na matrícula, né? Mas eu penso que vai acontecer isso, sendo bem sincero. Eu acho que na ação anulatória, no primeiro momento, se eu fosse juiz, iria verificar por esse viés. Se não foi analisado lá pelo juiz onde ocorre a execução, por que eu vou ter que analisar? Por que você não fizer mas isso? aí vem um ponto específico. A gente pode pedir, né, uma perícia, não poderia ser, professor, em relação a essa prática da agiotagem? Pode sim pedir, mas eu seguraria, doutor Renato. Eu também tenho um receio. A tese é muito boa para resolver o problema do gravame, para voltar no assunto da agiotagem, mas eu tenho muito receio desse judiciário atual, né? Então eu tentaria segurar. Essa ação anulatória, ela vai nos ajudar em algum momento. Rapidinho, o que você falou? Eu seguraria essa ação anulatória até o fim da decisão, né? Vamos dizer que já houve a decisão do recurso de apelação, já ganhamos tempo, não surgiu um acordo, não resolveu o problema, então a gente tem essa carta na manga, porque a anulatória, dá pra gente fazer isso até 4 anos. Se de fato passou o tempo, né, daria pra gente trabalhar com a nulidade, muda o nome, mas a tese é a mesma, mas eu seguraria essa ação de nulidade ou anulatória ao final da demanda, porque o meu receio é o judiciário nível que nós temos, ele se livrar da ação, entendeu?